Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que alegria estar juntos no Evangelho do Dia, liturgia da palavra, nesse retiro quaresmal, nessa terça-feira da quinta semana da quaresma, última semana da quaresma. Deus te abençoe, abençoe o pastor José Mauro, abençoe a Tereza Pereira, abençoe a Eni, glória a Deus, a Renata Roque, abençoe cada irmão e irmã, Rosana Rubim, aleluia, que bênção, a paz do Senhor Jesus para Agar, para cada pessoa que está chegando agora. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Muito obrigado, Deus, pela bênção, Pai, do novo dia. Agora, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo conosco. Nos dê a graça de um dia abençoado, guardado e protegido por Ti. Nós esperamos no Senhor notícias boas, no Senhor palavra de graça e profecia do Senhor que nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nós estamos no nosso retiro da quaresma, retiro quaresmal, em nome de Jesus, que termina sábado. Na semana que vem já é o retiro da Semana Santa. Tempo muito especial na presença do Senhor. Esse programa vai ao ar de segunda a sábado, 8 horas da manhã, aqui no Facebook. Nós compartilhamos também pelo YouTube, compartilhamos também pelo WhatsApp e pelas demais redes sociais. Você possa me ajudar compartilhando esse vídeo, compartilhando no teu story, compartilhando na sua publicação, compartilhando pelo WhatsApp, compartilhando para um amigo, né? Conversando com alguém, assistindo com ele. Uma bênção do Senhor. Você que está assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Você que está assistindo no outro horário, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Coloca aí também seu pedido de oração, que hora que você está assistindo, porque é muito legal a gente acompanhar você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui na Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Sou o pastor Edson Sardinha. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Márcia Santos. Seja bem-vindo, Leia. Seja bem-vinda, querida Gisele. Seja bem-vinda, querida Maria. Glória a Deus, Maria Regina e Carlos. Hoje é aniversário do Gessé também, né, Gessé? Parabéns, Gessé. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Angelita Carvalho, paz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar, então, vendo irmã Sônia e Walter Galdino. Vamos estar vendo nesse momento, lendo a palavra do Senhor, ouvindo Deus falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diná, Maria Helena, glória a Deus. Aleluia. Diz assim, Lígia, o evangelho de hoje, terça-feira, dia 23 de março, terça-feira da quarta semana da quaresma, da quinta semana da quaresma, última semana, né? Evangelho de João 8, 21 a 30. Evangelho de João 8, 21 a 30. Não escreva aí para mim, pastor Elias, Deus te abençoe, Suzete, Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhe disse, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima.
Vocês são desse mundo, e eu desse mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu evangelho, por essa bênção, Pai, de receber nessa manhã essa palavra. Agora, Deus, nos dê a bênção, Pai, de ouvir a tua voz e de receber, Pai, a tua revelação na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor está contigo, te abençoando, cuidando de você, cuidando da sua família, em nome de Jesus. Amado, é uma conversa de Jesus com os fariseus. Esse é o contexto. Jesus está dialogando com os fariseus, ainda em Jerusalém, e Jesus fala de forma muito profunda, e num primeiro momento eles não entendem, e num segundo momento, vários, e o texto fala, muitos creram em Jesus. Isso é muito lindo. No primeiro momento eles não entendem, mas depois eles acabam crendo em Jesus. Isso é uma verdade que o Evangelho nos ensina hoje. Talvez você tenha compartilhado a fé, falado do amor de Cristo, e as pessoas não entendem. Você talvez fica triste e desanimado. Mas vai chegar um dia que essas pessoas vão entender e vão se converter. Você tem que crer, orar e fazer a sua parte, que é testemunhar da graça do Senhor. E o Evangelho de João 8, 21 a 30, diz assim, olha, ouviu outra vez Jesus falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou embora, vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Não é? Lembra que nós estamos apenas no capítulo 8. Jesus ainda tem alguns anos pela frente. Mas Jesus deixa muito claro que ele não ia ficar na terra por muito tempo. O ministério de Jesus, talvez daqui para frente, fosse mais 2 anos, 1 ano e meio, nós não sabemos. Mas ele deixa muito claro que ele não ia ficar, que ele ia embora. Não é? Ele ia embora, voltar para a casa do Pai. E o problema, querido, que quando Jesus fala isso, ele se dirige aos fariseus e diz, e vocês perecerão no seu pecado. Vocês perecerão no seu pecado. Vocês vão morrer com o pecado. Isso é muito grave, amado. Sabemos que todos nós somos pecadores. Mas precisamos buscar a graça de Jesus para que a gente não morra no nosso pecado. Para que a graça de Jesus retire o pecado da nossa vida. Para que a graça de Jesus nos perdoe. Para que possamos chegar diante de Deus, perdoados pela graça do Senhor. Então o Evangelho diz ainda, querido,
para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava se referindo ao céu, à sua ascensão, à sua volta à casa do Pai. Aqueles fariseus não iam conseguir seguir Jesus, porque eles iriam perecer nos seus pecados. Aqueles que permanecem nos seus pecados e morrem nos seus pecados não conseguem seguir Jesus. Tanto ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. É interessante, irmãos e irmãs, no versículo 22, diz assim: então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles não entenderam nada. Quando Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem ir, eles acreditaram, será que você vai se suicidar? Vai tirar a própria vida? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. É muito interessante que não só os fariseus, mas também os discípulos de Jesus. Jesus fala uma coisa, eles entendem outra. Os discípulos, os fariseus, eles só foram entender o Evangelho depois que receberam o Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso, gente. Eles não entenderam o Evangelho. Por exemplo, em João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus fala, vamos ter com Lázaro. Aí um dos discípulos diz assim, vamos morrer com ele vai morrer como Lázaro. Vamos ter com Lázaro, se Lázaro está morto, então vamos ter com ele, vamos morrer com ele. Eles não entendiam o que Jesus falava. Não entendia. Na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João descem, Jesus fala, olha, não conte a ninguém. Só depois da ressurreição. Eles desceram conversando. O que significa ressurreição? Não, eles não entendem. Eles só vão entender depois do Espírito Santo, que veio ensinar todas as coisas. A mesma coisa, presta atenção. Uma pessoa natural não consegue entender o Evangelho de Jesus. Podem ler o Evangelho, toda a Bíblia Sagrada, 8 vezes. Não entende. A pessoa só entende a palavra de Deus quando tem o Espírito Santo. Por isso que uma das regras para se ler a Bíblia é você orar e falar, Espírito Santo, ilumine a minha vida. Só o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra. Jesus está dizendo uma coisa e eles estão pensando que Jesus vai se suicidar. Não é? Amados, versículo 23. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo e eu lá de cima. Vocês são deste mundo e deste mundo não sou. Isso é muito importante. Nós sabemos que Jesus veio em carne, o Logos assumiu forma humana, não é? Jesus é o Logos, é o Verbo de Deus, que está com Deus, não criado, mas gerado de Deus, vindo de Deus, e assume forma humana. E aqui na terra, Jesus sofre tudo, todas as dores da cruz Jesus sofreu. Mas ainda assim, Jesus não é daqui da terra. Isso tem que ficar muito claro. Jesus, mesmo tendo nascido aqui, no ventre da Virgem Maria, não é? Jesus, ele já existia antes de nascer. Ele já tinha uma pré-existência, o que nenhum ser humano tem. Ninguém pré-existiu, só Jesus. Jesus não é desse mundo. Ele veio a esse mundo, encarnou nesse mundo, foi verdadeiramente homem nesse mundo, continuou sendo verdadeiramente Deus nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Nós somos. É muito interessante isso. Ele diz assim, olha, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. A minha cabeça é a cabeça aqui de baixo.
A cabeça e o pensamento de Jesus era lá de cima. Isso é interessante, amado. Por mais que eu me esforce, por mais que eu busque a Deus, por mais que eu pratique as disciplinas espirituais, eu sou aqui de baixo. Eu sou limitado, demoro a aprender as coisas. Muitas das vezes o ser humano consegue trabalhar com a ciência, consegue trabalhar com cálculos, consegue fazer coisas fantásticas. Mas ainda assim, todo o seu esforço científico não muda essa realidade, que nós somos daqui de baixo. Amém? Nós somos aqui de baixo. Eu não sei porque eu estou triste hoje, porque você é daqui de baixo. Ainda que Paulo diz em Colossenses 3:1, né? Buscar as coisas que são lá do alto e não das que são aqui de baixo. Pensar nas que são de cima e não das que são de baixo. Colossenses 3:1 e 2. Ainda assim, nós somos pessoas aqui de baixo. Essa vida aqui embaixo ainda nos influencia, ainda nos faz chorar, ainda limita a nossa vida, não é? Porque nós somos aqui de baixo. E Jesus fala, olha, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Isso não é uma separação, isso é uma palavra que nos indica onde buscar a força. Se eu busco a força em alguém aqui de baixo, serão, igual Jesus diz, serão dois cegos tentando encontrar o seu caminho e ambos cairão. Espiritualmente falando, ninguém daqui de baixo consegue te ajudar. Agora, aquele que é de cima, o Jesus que é de cima, ele pode nos ajudar. E como você ajuda o outro? Apontando para Jesus que é de cima. E você chega para alguém hoje, Ana das Graças, e diz assim, olha, eu quero orar a Jesus. Porque Jesus é de cima, nós somos de baixo. Nós vamos orar a Jesus e Jesus vai te abençoar. Dessa forma você ajuda as pessoas. Jesus diz claramente isso, amados. Jesus disse, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Os fariseus tinham suas festas, tabernáculo, Yom Kippur, Páscoa, todas as celebrações, as memórias deixadas por Deus, por Moisés. Linda, coisa linda, 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 linda. Mas não interessa, são de baixo. Mesma coisa a gente, querido. Eu tenho 45 anos na igreja. Você é daqui de baixo. Você é limitado. Por isso você chora. Por isso a gente sofre. Porque nós somos aqui de baixo. Mas Jesus, que é lá de cima, Ele pode nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Porque é isso que Ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa linda, amado. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão. Aliás, Jesus disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Ainda no versículo 23. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Não é? Nós não somos do sistema mundo. Mas desse mundo criado por Deus, nós somos. Nós nascemos aqui, nós somos gerados aqui. Jesus nasce aqui, mas ele não é gerado aqui. Jesus já existia junto com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, Jesus sempre existiu com o Pai. Mas nós não, nós somos desse mundo.
Ah, agora eu vou me conformar com o meu pecado. Cuidado. Nós somos desse mundo, nós somos aqui de baixo, mas a nossa salvação está em buscar naquele que é de cima. Por isso que Jesus diz assim no versículo 24: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Olha o eu sou que aparece para Moisés, aparecendo aqui para os discípulos. É o mesmo eu sou. Vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Amado, nós não podemos morrer em nossos pecados. Nossos pecados têm que ser confessados e colocados diante de Deus. Nós não podemos continuar andando no nosso pecado, tendo o nosso pecado como um bichinho de estimação, não é? Não, eu sou assim mesmo e Deus sabe. Sabe. Ele sabe que você vai morrer no seu pecado. Não é? Não, mas é uma necessidade que eu tenho. Eu estava vendo um dia desse uma pessoa questionando, e muito sério, né? Que muitos cultos, inclusive até que essa pessoa não souber fazer, né? De cura interior, onde o pecado ele é considerado um problema. Ele não é um problema em si, ele é o resultado de um outro problema. Ah, você é assim porque um dia teu pai te bateu. Você tem carências sexuais por causa disso da tua infância. Ah, você rouba por causa disso. Ou seja, sempre as pessoas vão encontrar uma desculpa para o pecado. Uma desculpa psicológica, uma desculpa sociológica, não é? Amado, enquanto ser humano não concordar com Deus que pecado é pecado, ele não tem a salvação. Essa é a palavra de Lutero. Lutero dizia assim: a maior prova que o homem é pecador é que ele não se sente pecador. Quem são as pessoas perdoadas? Aquelas que se sentem pecadoras, aquelas que admitem que são pecadoras e que vão a Jesus buscar a graça da salvação. Essas não morrerão em pecado. Agora, aquelas que querem, pela sua religiosidade, vencer o pecado, ou aquelas que não admitem que tem pecado, ou aquelas que fazem do seu pecado um bichinho de estimação, então essas morrerão nos seus pecados. E quem morre nos seus pecados não tem salvação eterna. Nós temos que crer que Jesus é o eu sou. Jesus é Deus. Jesus é aquele que tira o nosso pecado. Jesus é aquele que nos ajuda nas nossas limitações. Jesus sabe que nós somos daqui de baixo. Jesus sabe que o nosso pé está todo sujo de lama. Jesus sabe que a nossa carne é toda cheia de cicatrizes. Quantas cicatrizes você tem no teu corpo e na tua alma? Quanto sofrimento você já passou? Jesus sabe disso. Ele sabe que nós somos daqui de baixo. Quem é daqui de baixo pisa no espinho. Quem é daqui de baixo rasga o tornozelo. Quem é daqui de baixo esfola o joelho. Isso no sentido muito espiritual. Tem pessoas que já foram traídas, enganadas, e já enganaram, já traíram, aquela luta terrível. Nós somos aqui de baixo. Mas hoje nós cremos em Jesus, que é lá de cima. Cremos que Jesus é o eu sou. Aleluia. E Jesus, que é o eu sou, nos perdoa, nos santifica e nos dá a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, então lhe perguntaram: quem é você?
Jesus diz, eu sou. Quem é você? Quem é você que é de cima? Quem é você que está usando um termo que Javé usou para Moisés, dizendo eu sou? Quem é você? Eles perguntam a Jesus, quem é você? Nós somos aqui de baixo, você é lá de cima. Você está dizendo que é o eu sou. Quem é você? Jesus respondeu, o que eu tenho dito a vocês desde o princípio. Jesus pergunta, o que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Olha todo o diálogo do capítulo 7, capítulo 8. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Jesus está dizendo assim, olha, eu queria falar até mais coisas sobre vocês e até julgar vocês, mas eu só estou falando o que eu ouvi do Pai. Jesus não queria até ser mais duro, queria até falar mais sobre vocês. Olha bem, eu tenho muita coisa para falar e julgar a respeito de vocês, mas eu só vou falar ao mundo aquilo que o Pai me autorizar a falar. Jesus é submisso ao Pai. Por isso que o Evangelho é o Evangelho do Pai. Todas as palavras de Jesus, eu tenho uma Bíblia linda lá na igreja, né, que eu uso, onde as palavras de Jesus estão em vermelho. Né? Teve um dia que foram acho os 3 padres lá na igreja ver o nosso trabalho, e eu mostrei minha Bíblia e ficaram maravilhados. Oh, as palavras de Jesus em vermelho. Achei tão legal de ficarem admirados com isso. Né? Essas palavras de Jesus são palavras do Pai. É o Evangelho do Pai. Jesus fala o que ele ouviu do Pai. Jesus fala o que o Pai permite que ele fale. Lembra, o Pai e Jesus são um. Não tem condição de Jesus falar uma coisa e o Pai pensar outra. É lindo demais, amado, o versículo 27, quando diz, eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Que Jesus estava dizendo, olha, eu falo o que o Pai manda, eu estou aqui enviado pelo Pai, a minha obediência é ao Pai. Eles não entenderam isso, queridos. Não entenderam. Mas a palavra do Senhor diz, 28, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Guarde bem isso. Que frase rica, que frase grande, que frase pesada. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, levantarem na cruz. Eles nem imaginavam isso, né? Mas eles iriam levantar Jesus na cruz. Jesus estaria pendurado no madeiro. Como é bom a gente olhar, né? E meditar em Jesus pendurado no madeiro. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, referindo-se a Ele próprio. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Olha o eu sou de novo. Amado, Jesus levantado na cruz fez com que nós pudéssemos saber quem Jesus é. E que Jesus é o eu sou. E que nada faço de mim mesmo. Jesus está crucificado, levantado no madeiro, e aquelas pessoas começaram a entender. E nós hoje começamos a entender
que Jesus nada fazia dele mesmo. Oh, que projeto maravilhoso, eu vou morrer na cruz. Nada disso não é dele. Isso nasceu no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nasceu no coração só do Filho, nasceu no coração da Santíssima Trindade. Quando Jesus foi levantado no madeiro, as pessoas começaram a saber que Jesus era o Eu Sou. Aquele que não faz a sua própria vontade, mas aquele que fala como o Pai me ensinou, Jesus diz. Aquele que fala como o Pai lhe ensinou. Jesus levantado na cruz muda a nossa mente, muda o nosso coração. Jesus levantado na cruz mudaria a compreensão teológica sobre Jesus. Jesus levantado na cruz mudaria a compreensão que eles tinham sobre Jesus. Compreensão do homem Jesus, compreensão antropológica de quem é Jesus. Jesus levantado na cruz, eles iam ver que Jesus não falava de si mesmo. Eles iriam entender que Jesus é o Eu Sou. Eles iriam entender que ele falava o que o Pai lhe ensinava. Eles iriam olhar para Jesus no madeiro e iriam entender, ele é aquele que obedeceu o Senhor, seu Pai, até a morte. E é interessante que talvez você fique pensando que é um fato ocorrido no tempo 14 de Nissan, ali no Calvário. Não. O Jesus levantado na cruz fica na mente e no coração de todos, romanos, discípulos, gentios, judeus. O apóstolo Paulo, depois de vários anos, talvez quase chegando no ano 60 ou 61, ele vai continuar olhando Jesus levantar no madeiro e vai escrever Filipenses 2, detalhando o Jesus que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos, irmãos e irmãs, no ano 2021 depois de Cristo. E ainda o nosso coração olha o Jesus levantado na cruz e começamos a entender que Jesus é o Eu Sou, que Jesus era obediente ao Pai, que Jesus nada fez de si mesmo. Entendeu? O que acontece naquela Sexta-feira Santa transcende a Sexta-feira Santa. O que acontece naquela tarde, às 15 horas, transcende a tarde, às 15 horas. A cruz é um evento mundial. Eu lembro que a gente fez o último retiro da Quaresma, mãe, e o teólogo ele usa uma palavra que eu não estou lembrando, quando ele diz que a cruz é um evento cósmico. É um evento cósmico no sentido de mundial, no sentido de além do tempo, atemporal. Não é, Marisa? O Jesus levantado na cruz, eles iriam saber que Jesus foi obediente ao Pai. Ah, pastor, ali na hora quase ninguém soube disso. Sim, mas é um evento atemporal. Jesus levantado na cruz ainda mexe com o nosso coração, ainda fala com a nossa vida, ainda questiona nossos valores, ainda mexe com o nosso coração. E aí, amados irmãos e irmãs,
No 29, Jesus diz, para terminar: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Não quando Jesus disse essa última frase, mas todo o corpo do discurso de Jesus. Aquele que me enviou está comigo. Jesus nunca esteve sozinho. Aquele que me enviou não me deixou só. Jesus nunca esteve sozinho. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus não veio agradar a si mesmo, nem agradar as pessoas. Jesus veio agradar o Pai. Jesus levantado na cruz agradou o Pai. Jesus sendo fiel ao madeiro agradou o Pai. Por isso que é importante essa reflexão quaresmal que nos prepara para a Páscoa da morte e para a Páscoa da ressurreição. É uma Páscoa só em 3 partes. Quinta-feira Santa, Páscoa da ceia. Sexta-feira Santa, Páscoa da morte. Sábado à noite, Páscoa da ressurreição. E a Bíblia diz, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Que nesse momento, querido irmão e irmã, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, que você também possa, que esse evangelho esteja falando sobre você. Depois que eles ouviram esse evangelho do dia, eles creram em Jesus. Eu creio, vou crer mais. Ou a pessoa não crer e vai passar a crer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é tremenda, que é sobrenatural, que é linda. Nós queremos continuar vivendo essa palavra. Queremos, ó Deus, crer no Senhor, no Jesus que é o eu sou. Como o Evangelho hoje falou 2 vezes, Jesus é o eu sou. Continue conosco, Jesus, nos guardando, nos abençoando nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque agora o seu pedido de oração, coloque agora o seu clamor. E eu quero que você preste atenção na oração que iremos fazer agora. Eu quero orar por um casal. Qual é o nome do casal, Marisa? Raquel e Márcio. Raquel e Marcos. E a avó? Ivaneide. Né, onde a Sônia passou para mim esses nomes. A Raquel e o Marcos ontem, né, uma filha, uma bebezinha, né? 11 meses. De 11 meses, que se engasgou com pipoca e morreu ontem. E a família está desolada. Então vamos orar para Deus trazer. Só Deus traz o conforto, né, gente? Você imagina, a criança não estava doente, ela se engasgou com a pipoca e morreu. Então que Deus venha consolar essa família que está em estado de choque. A avó Neide, né? Oramos também pela Marina, pelo Gessé que faz aniversário hoje. Marina que vai fazer a cirurgia, está lutando com a escara. Marcela, orar pelo Gilson, para que a sua escara cure, para que ele levante, acorde, desperte desse coma que já tem 4 meses, né? Em nome de Jesus, vai fazer 4 meses. Vamos orar pela Madalena, seu Osmar, Moisete, Ivete, Luzia, Dona Dimar, Dona Maria, esposa do pastor João Batista, nossa querida Regina Helena, que tem sofrido muito com ansiedade, né, pela nossa igreja local,
É um tempo difícil demais, irmãos, não é? Muito difícil. Orar também pela Mirna, né? Pela Alice, Elonede. Orar pelo Rico, que ainda não cicatrizou da queimadura, né? Por ser diabético é mais difícil. Mas vamos orar para Deus curar em nome de Jesus. Orar pela Eni, né? Chiador está tudo fechado, inclusive as igrejas. Orar também, queridos, pelo Rodrigo, pela Paula. A Paula que irá fazer o transplante. Nós estamos orando, está na fila, né? Nossa médica Paula, Deus abençoe a Paula e a Beth. Né? Orar pela Cléia Leobino, por todos vocês que pedem oração nesse momento, né? Pelo seu trabalho, por você e por sua família. Estou vendo vários pedidos de oração, né? Por mim, por minha família, pela cidade de Jaru, né, pastor Elias? Elias, Deus abençoe também teu primo em Belo Horizonte, em nome de Jesus. Pela causa na justiça, problema na justiça, vida espiritual. Não desanime, não pare, não desfaleça. O Wesley dizia o seguinte: se você não tem vontade de ler a Bíblia, leia. Não tem vontade de orar, ore. Não tem vontade de ir à igreja, vá. Não faça o que você tem vontade, faça o que é vontade de Deus. Amém? Vamos orar por pela vacinação em massa, né? Ontem nós ficamos sabendo novos resultados da vacina Oxford. Tanto Oxford como a Coronavac, Marisa, tem 100% de 100% de eficácia contra a Covid grave e a internação, né? E 78% contra os sintomas. Olha que legal. A pessoa toma vacina, pode ter até os sintomas, mas não é grave, não vai ser internado. Que beleza, né? Então vamos orar pela vacinação em massa, vamos orar para que a gente consiga vencer essa situação tão difícil. Médicos, hospitais. Eu até estava pensando ontem, né? Vamos criar mais 100 leitos. Ué, mas 100 leitos precisa de mais médico, mais enfermeiro, mais faxineira, mais remédio. Então é muito complexo. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Agradecer pelo Walter que foi para casa, né? E orar pelo pastor Zé Pedro que morreu o primo. O primo do Zé Pedro, Walter, foi para casa, já teve alta. O outro também chamado Edson foi milagrosamente curado da Covid. E um primo dele de 44 anos, né? Faleceu ontem, essa madrugada, aliás. Orar pela família. Amém? Vamos então orar. Né, Gessé? Gessé firme e forte aí fazendo aniversário. Senhor, muito obrigado pela vida do Gessé, que está fazendo, ó Deus, mais um ano, completando mais um ano de aniversário. Obrigado, Deus, por cada pedido de oração. Nós somos aqui de baixo. Nós temos limitações, arranhões e cicatrizes. Mas o Senhor é de cima. E nós colocamos nas mãos de Jesus cada pedido de oração escrito aqui. Deus, nesse nosso caderno de oração, nesse chat. Colocamos diante de Ti, Pai, cada pedido que está agora escrito, mencionado. Esse jovem casal que perdeu a bebezinha de 11 meses, que morreu por causa engasgada com a pipoca. Senhor amado, que luta, que tristeza, que luto, que desolação. Assim também, Pai, todas as pessoas que hoje estão sepultando seus mortos. Pai, venha nos ajudar para vencer essa pandemia. Venha trazer Tua paz. Venha trazer Tua graça. Venha trazer Teu socorro. Em nome de Jesus Cristo. Venha trazer Sua saúde. Pai, venha trazer Tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, colocando cada pedido de oração aqui. Pela Kaila,
pela Zuleika, filha do pastor Paulo, por todos os que nos pedem oração. Nós oramos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha um dia de terça-feira abençoado pelo Senhor. Seja um dia muito feliz, muito abençoado, cheio da graça de Deus. Com Jesus, Denise Vieira, é só vitória. Em nome de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vivendo ou morrendo, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz: se eu viver, eu vivo para o Senhor. Se morrer, eu morro para o Senhor. Nós somos abençoados. Tenha um dia abençoado. Pastor Orlando, pastor Elias, pastora Deise, pastora Marinice, pastora do Carmo. Tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Deus abençoe. Com Jesus é só vitória. Tenha um dia lindo, abençoado. Em nome de Jesus.